Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que eu sempre lembro aqui a vocês, que tem os trabalhos doutrinários, ou as reuniões públicas, sempre acontecendo de forma presencial nas segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Então, quem estiver passando por perto, que estiver em Salvador, que estiver no bairro da Cidade Nova e quiser conhecer a casa, será um prazer recebê-los. E o nosso grupo de estudos das obras básicas, que acontece toda quarta aqui às 19 horas nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, com as mesmas perguntas que nós refletimos aqui, estudamos, lemos e refletimos também na nossa casa de forma presencial. Nós estamos fazendo a mesma reflexão com as mesmas perguntas. Então, quem estiver passando por perto na quarta-feira, será muito bem-vindo para conhecer o grupo. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos iniciando hoje o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Tudo que Kardec perguntou aos espíritos sobre essa intervenção dos espíritos que não estão mais nesse plano, nessa dimensão material que nós nos encontramos, é o que nós vamos aprofundar nesse capítulo 9. E ele começa com o item que vai dizer penetração de nossos pensamentos pelos espíritos. Oba! Penetração de nossos pensamentos pelos espíritos. Então, quer dizer que os espíritos conhecem os meus pensamentos? É isso que nós vamos descobrir agora. Então, vamos lá? Iniciando o nosso estudo hoje com a pergunta número 456. Sempre lembro a vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução do Livro dos Espíritos, feita por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. E de casa, vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta 456. Quem estiver chegando por aqui agora, tem os vídeos no canal que tem o início do estudo até as perguntas 455. Então, vamos lá? Pergunta número 456 do item penetração de nossos pensamentos pelos espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Os espíritos que não estão mais nessa dimensão, nós estamos na dimensão material, costumamos dizer que estamos encarnados. Aqueles espíritos que estão na dimensão espiritual, que nós chamamos de espíritos desencarnados, que já tiveram uma experiência, tiveram a morte do corpo físico e agora estão na dimensão espiritual, que chamamos de espíritos desencarnados. Ou aqui nós vamos chamar apenas de espíritos. Vem tudo o que fazemos.
Gente, será? Resposta dos espíritos. Sim, pois os homens estão constantemente rodeados por eles. Contudo, cada um vê apenas as coisas às quais dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhes interessam. Então, primeira informação importante que já vem na resposta dos espíritos. Sim, eles podem ver, os espíritos que estão na dimensão espiritual podem ver o que eu estou fazendo o tempo todo, sim, porque estão constantemente por aqui. Então, nós estamos constantemente rodeados de espíritos que não estão mais nessa dimensão. Contudo, cada um só vai ver aquilo ao qual dirige a atenção. E é como acontece com a gente. Quando a gente está num determinado lugar, que a gente sai, que a gente vai andando pela rua, a gente só vê aquilo que a gente dá atenção. Senão, a gente vai manter a nossa visão onde a gente está indo, para o que a gente está querendo fazer. Aquilo que não está na nossa atenção, por exemplo, se a gente estiver numa praça, se a gente estiver numa praia, a gente vai manter a nossa atenção, o nosso foco de visão, a gente vai ficar observando aquilo que nos interessa. Aquilo que não vai ficar passando e a gente não vai dirigir o nosso olhar, a nossa atenção. Assim, os espíritos responderam a Kardec. Eles vão ver apenas o que a sua atenção vai ser dirigida. Então, não vai se interessar, por exemplo, pelo que eu estou fazendo o dia todo, mas em determinado momento, em determinada situação, se aquilo interessa saber ao espírito aonde eu estou, o que eu estou fazendo, ele pode sim ter acesso a essa informação, porque eles se ocupam daquilo que lhes interessa. Então, se é um espírito, por exemplo, um espírito familiar, um espírito como meu pai, que já está na dimensão espiritual, minha mamusca amada, minha mãezinha, que já está na dimensão espiritual. Então, se ela está com interesse de saber como é que estão as coisas aqui, como é que eu estou em determinado momento, ela pode se aproximar, se assim houver condições, e naquele momento ela pode sim ver o que é que eu estou fazendo, ter acesso a como eu estou vivendo naquele momento. E isso vale para as pessoas que têm vínculos afetivos e são bons, que foram criados esses vínculos afetivos de forma amorosa, como aqueles que são vínculos que foram criados de formas equivocadas por posturas nossas. Então, a gente tem que ficar atento que os espíritos que estão em outra dimensão, na dimensão espiritual, ou seja, aqueles que não estão mais entre nós, eles têm acesso, sim, a ver o que é que nós estamos fazendo. E a pergunta foi tudo. Então, sim, não foi ser assim, não, pode ver uma coisa ou outra, não. Tudo o que interessar a eles, o que virá foco da atenção deles, a partir do momento que ele dirige a intenção para isso, ele pode ter acesso, sim. Essa foi a pergunta número 456. Pergunta 457. E os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E agora? Então, aquilo que eu tô aqui pensando, que eu tô aqui, ó, conversando com as pessoas, que eu tô mas só eu sei o que é que tá passeando pela minha mente, qual o pensamento que está sendo ali articulado. Esses espíritos, que nós estamos falando de espíritos que estão em outra dimensão, não estamos falando de espíritos que estão encarnados entre nós, pelo menos por enquanto. Eles podem, essa é a pergunta de Kardec, conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Resposta dos espíritos. Muitas vezes conhece o que desejaria deles ocultar.
nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, sim, os nossos mais secretos pensamentos podem ser conhecidos dos espíritos que estão em outra dimensão. Então, até agora, a resposta foi se eles, do que Kardec perguntou, se eles veem o que nós fazemos, sim, principalmente o que é do foco de interesse deles, se eles têm como acessar os nossos pensamentos, mesmo aqueles mais secretos, sim, também. E mesmo aqueles que a gente gostaria de esconder para que ninguém soubesse, podem ter acesso, sim. E essa pergunta, 457, ela vai ter um desdobramento, que Kardec vai fazer a 457A. Então, sendo assim, parece mais fácil ocultar-se uma coisa, uma pessoa viva, do que a esta mesma pessoa após a sua morte? Então, eu estou aqui. Minha mãe não está mais aqui, como eu falei para vocês. Minha mamusca amada está na dimensão espiritual agora. Então, Kardec está perguntando assim, era mais fácil eu esconder para ela um pensamento quando ela estava encarnada do que agora que ela está na dimensão espiritual? Essa é a pergunta. É mais fácil quando o espírito está aqui vivo na dimensão material do que quando esse mesmo espírito, ou seja, esta mesma pessoa, após o desencarne, após a morte, passa para a dimensão espiritual? A pergunta é essa. Licença aqui que apareceu uma coisa na tela. Desculpem, gente. Essa é a pergunta. Vamos à resposta dos espíritos. Lembrando que nós estamos falando da pergunta 457A. Se é mais fácil ocultar uma coisa quando a pessoa está viva, encarnada, do que quando essa mesma pessoa passa para a dimensão espiritual após a morte? Resposta dos espíritos: certamente. Pois quando acreditam estar bem escondidas, em realidade, há uma multidão de espíritos ao seu lado que os observam. Então, olha o que é que os espíritos responderam. Com certeza é muito mais fácil a gente esconder quando a pessoa está encarnada do que quando ela está desencarnada. Porque certamente quando a gente pensa que está com os nossos pensamentos bem escondidos, porque não tem ninguém por perto, que só estou eu aqui, ó, pensando, elucubrando, planejando, em realidade tem uma multidão de espíritos, ou tem muitos espíritos que estão interessados nesse pensamento, que me observam e têm acesso a ele. Gente, vamos cuidar do nosso pensar. Pergunta número 458, ainda desse item, penetração de nosso pensamento pelos espíritos, né? Até onde eles podem penetrar, conhecer os nossos pensamentos. Vamos lá, pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e que nos observam? Então, a gente já sabe que eles estão aqui, que eles observam, veem o que eu faço, sabem até do que eu estou pensando. Kardec pergunta. E eles pensam o que de nós? Gente, o que é que eles estão pensando de mim agora? A partir do que eu estou pensando, a partir do que eu fiz aí até algum tempinho atrás. Dessa observação que eles tiveram de mim, sobre o que eu fiz e pensei hoje. Eles pensam o que de mim? É isso que Kardec perguntou. Resposta dos espíritos. Isso depende. Os espíritos levianos se riem das pequenas travessuras que vos fazem e zombam de vossa impaciência. Os espíritos sérios lamentam os seus tropeços
e tratam de ajudá-los. Então, a depender do nível de evolução, de consciência, de desenvolvimento espiritual desse espírito ou dessa pessoa que me observa, ela vai lamentar por mim se as minhas ações, porque está vendo o que eu faço, ou os meus pensamentos são equivocados. Se for alguém que gosta de mim, que zela por meu aprendizado, que acompanha esse meu processo de aprendizado com este personagem Sandra Naira, vai lamentar e vai dizer, poxa, não é por aí. Lamentável que ela esteja pensando isso ou que ainda esteja fazendo isso. Vão lamentar pelas minhas escolhas equivocadas. Já o contrário, se não forem pessoas que estão próximas de mim, porque zelam por mim, pelo meu aprendizado, porque têm interesse nessa minha jornada de agora e torce para que eu faça um exercício, ou melhor dizendo, uma escolha acertada, em que eu utilize o meu livre-arbítrio para fazer boas escolhas. Se não for essas pessoas que estão me acompanhando, se forem outro tipo de pessoas, elas vão rir, vão causar pequenas situações para que eu me embaralhe mais ainda e vão rir disso e da nossa impaciência quando essas situações acontecem. Quando a gente perde a paciência, quando a gente não tem serenidade para lidar com os desafios que a vida diária nos apresenta, com as situações, as experiências que nós temos que vivenciar e que são melhores para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E a gente perde a paciência e acha que só está dando tudo errado, que a nossa vida não está boa, que não acontece nada de bom, que só acontece coisa. Eles riem muito, eles dizem assim, é assim que a gente quer. Oba! É isso aí. Então, a depender de quem nos observa, vê o que fazemos, sabe do que pensamos e sentimos, o sentimento vai ser ou de pesar por nós não estarmos dando conta, ou de satisfação por a gente não estar indo bem. Então, essa foi a pergunta número 458, que encerra esse item, penetração de nosso pensamento pelos espíritos. Lembrando que nós começamos hoje, capítulo 9 do livro 2º, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, ou seja, a intervenção dos espíritos no mundo material, esse mundo aqui que nós estamos, essa dimensão que nós nos encontramos. E na próxima semana, porque claro que eu vou encontrar vocês, porque eu estarei aqui e quero vocês aqui nos acompanhando, como de forma presencial também lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, para nós iniciarmos o próximo item, que vai falar da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. No primeiro item a gente viu se eles podem. Agora, no segundo, a partir da semana que vem, que eu aguardo vocês sempre às quartas-feiras, às 19 horas aqui nesse formato ou de forma presencial na nossa casa, como vai ser essa influência oculta que a gente não percebe na maioria das vezes sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. No outro se eles podiam ter acesso a esses pensamentos. Nesse agora é se ele, além de poder ter acesso ao que eu penso, se eles ainda podem
influenciar o que eu penso e influenciar o que eu vou fazer. Mas isso a gente só vai descobrir na próxima quarta, a partir da pergunta número 459. Claro que eu espero vocês aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e, claro, até a semana que vem.